Livro de Tiago, capítulo 1, verso 18, diz assim a Bíblia: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. De novo, segundo a sua vontade, ele nos gerou. Grave isso, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Veja bem, Tiago 1, verso 18. Ele nos gerou segundo a sua vontade. Olha que coisa extraordinária, pessoal, é esta palavra. Então nós não fomos feitos, nós não fomos apenas criados, formados. Nós fomos, primeiro, gerados por Deus. Nós fomos gerados nele, dentro da vontade dele. Se eu fui gerado por Deus, então na minha vida não há imperfeições. Na minha vida não há maldições, enfermidades. Quando eu entendo isso, quando eu pego essa palavra e eu coloco ela dentro do meu coração, peraí, eu fui gerado de Deus. Ele me gerou. Ele disse que me faria a sua imagem e semelhança. E a imagem e semelhança de Deus, nós fomos gerados. E quando você já percebeu, só a nível de informação para a gente entender melhor, que quando você olha, você coloca o filho perto do pai e da mãe, sempre tem traços que lembram os seus pais. Há quem fala aquele ditado, né? Que dizem, é a cara do pai, é a cara da mãe, é o focinho do pai. Tem o nariz de um, tem o jeito de falar do outro, porque foi gerado dali. Então, humanamente falando, eu tenho os traços daquele por quem eu fui gerado. Se eu fui gerado da minha mãe, é impossível que eu não traga em mim os traços dela, os traços do meu pai. Ora, se eu sou gerado primeiro por Deus, porque antes de eu nascer da minha mãe, antes de eu nascer do meu pai, eu já fazia parte do plano de Deus. Você que está me ouvindo, grave no seu coração e nunca mais esqueça isso. Antes de você nascer, de você chegar a esse mundo, você já fazia parte do plano de Deus. Você já estava dentro dos pensamentos de Deus, quando ele disse, porque esse é o plano para toda a humanidade, eu me incluo, você também. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, aqui em Tiago, ele esclarece mais dizendo, segundo a vontade dele, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ora, se eu fui gerado por ele, então não pode haver na minha vida a desgraça. Eu não posso ser ou ter em mim imperfeições. Há quem diga, eu fui desprezado desde o ventre da minha mãe. Minha mãe me desprezou, meu pai me desprezava. Aos meus irmãos sempre me desprezaram. Eu fui rejeitado pela minha esposa. O meu marido me rejeita. Desde que eu me conheço por gente, eu sou rejeitado. Olha o que eu quero dizer para você. Preste atenção, por favor. Aquele que gerou você primeiro. Aquele que gerou você primeiro. Ele não te rejeitou. Ele não te abandonou. Ele quer e tem para você uma vida plena. Uma vida de paz. Nós vamos chegar lá. Eu já estou adiantando. Uma vida de felicidade, de realizações. Sabe o que significa plenitude? Uma vida completa, conforme a vontade de Deus. E é exatamente isso, e para isso que ele nos formou. Ele diz aqui, no versículo 18, ainda que nós já lemos, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabe o que significa primícia? Eu fiz questão de colocar no dicionário para ler para vocês.
o que significa primícias. Então ele nos fez, ele nos gerou, então nós nascemos de Deus, nascemos dele, então parecemos com ele, temos o DNA dele, somos dele, pertencemos a ele, temos os traços dele em nós, a vida dele está em nós, e ainda não só nos gerou, como ele quer que sejamos primícia. Aí diz assim, a primícia significa a primeira parte de algo que deve ser reservada para Deus. Na linguagem cristã, na linguagem gospel do dicionário, está aqui, ó, primícia, a primeira parte de algo que deve ser reservada a Deus. Então Deus nos gerou para que possamos ser reservados para Ele. Vivemos nesse mundo onde vamos glorificá-lo com a nossa vida abençoada, com o nosso casamento abençoado, com os nossos filhos abençoados, saúde, prosperidade, que é um dom de Deus, uma vida plena, uma vida abençoada em todos os âmbitos. Mas nós estamos reservados e separados para Ele. O apóstolo Paulo já falava sobre isso. Nós vivemos nesse mundo, mas nós pertencemos a Cristo. Então, quando nós entendemos isso, que nós fomos gerados de Deus, a maldição não prevalece mais. A praga, o feitiço, a inveja, a macumba. Eu ouvi algo que eu gravei nessa convenção, o pastor falando que as pessoas se preocupam muito com a macumba, né? A macumba que fazem contra elas. Lá fora, nos terreiros, tem a macumba. E dentro das igrejas tem a boa cumba. Que é o irmão que te inveja, que é o irmão que não quer ver você bem, que é o irmão que fica tentando puxar seu tapete. Quando o pastor prega, ele bate o braço, o cotovelo em você e diz assim, não é tudo isso, não é bem assim. Então isso é a boa cumba, né? Mesmo ali dentro do âmbito da fé, tem gente, porque não pratica a fé, quer puxar você para trás também. Então nós somos a primícia de Deus, ou seja, de tudo que ele fez, nós lemos em Tiago, que de toda a criação dele, nós somos as suas primícias. Então de tudo que Deus criou, nós somos a melhor parte. Ele fez, veja, os lírios do campo, o sol, as estrelas. Ele fez os mares, as aves, uma mais bela do que a outra. Mas de toda a sua criação, eu e você somos a primícia, a parte mais importante, aquela parte que ele separou para ele. Eu sou dele. Diga isso, por favor, fale aí. Eu sou do meu Senhor. Fale aí, eu pertenço a ele. Diga assim, ó, Deus me separou para ele. Ele não separou as aves, ele não separou as matas, as campinas, os rios, a natureza que é tão bela. Ele separou você. Ele separou a mim. Ah, mas eu, sabe, pastor, sou tão imperfeito, sou tão cheio de defeitos. Você tem que parar, sabe? Você precisa parar de contar historinha. Parar de dar desculpas. Parar de se inferiorizar. Parar de coisinhas. Parar de ficar lamentando. Se você lamenta, você atrasa o propósito de Deus. Antes de você ser gerado pela sua mãe, ser gerado pelos seus pais, Deus já havia gerado você dentro do plano dele, dentro do propósito dele. Eu faço parte do plano de Deus. Diga isso no seu coração. Eu faço parte do plano do Criador. Que coisa extraordinária. Então, primícia, aos olhos gospel, cristão, como você queira, o dicionário fala isso, que não tem nada a ver com a Bíblia. São os estudiosos da língua portuguesa. Está aqui. Primícia, no efeito religioso, a primeira parte de algo que deve ser reservada para Deus. É forte, não é? Primícia, tem mais. Os primeiros frutos que são colhidos. Primícia, o que começa ou se apresenta em primeiro lugar. Então, de toda a criação de Deus, você que está me vendo e me ouvindo aí agora no templo, ou pelas redes sociais, onde quer que esteja chegando a minha voz,
Põe isso dentro do teu coração. Eu fui separado para Deus. Não fui separado para ser fracassada, para ser uma esposa fracassada, um marido fracassado, um pai humilhado, um empresário falido, um desempregado, endividado. Eu não vim a esse mundo para ser um zero à esquerda, não. Você foi separado por Deus, porque você pertence a Ele. Agora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, ainda nesse mesmo espírito, para você entender mais profundamente essa palavra. Como Deus, Ele nos gerou para uma vida perfeita. Ele nos gerou para uma vida de qualidade. Quem olhar para mim vai lembrar de Deus. Quem olhar para você, olha aqui, pastor, ó, quem olhar para você vai se lembrar de Deus. Deus é real. Deus existe porque, olha, a vida dessa pessoa é tudo para a honra e para a glória do nosso Deus. Diz a Bíblia, se você puder abrir lá em Tiago também, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 8. Atos 14, verso 8. Abra aí, por gentileza, que nós vamos meditar nessa palavra. Estava sentado em Listra certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Verso 9. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, grave isso. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, verso 10, disse em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés, põe-te de pé. E ele saltou e andou. Olha para cá, preste atenção, por favor. Em Listra havia um homem coxo que desde o ventre da sua mãe, ele já nasceu com aquela enfermidade, com aquela deficiência. Ele nunca tinha andado. Então entenda o seguinte, no ventre da mãe já havia uma maldição. Mas eu não fui gerado no ventre da minha mãe. Eu já fui gerado por Deus antes. Eu faço parte, entendeu essa parte, né? Eu faço parte do plano, do propósito de Deus para glorificar Ele nessa terra. Para mostrar ao mundo que Ele é real, que Ele existe. Mesmo que a maldição venha do ventre da mãe. Mesmo que a maldição venha de geração em geração. De pai para filho, de filho para neto, bisneto. Antes que a maldição esteja em todas as pessoas da família. Nenhuma mulher daquela família dá certo no casamento. Nenhum homem daquela família dá certo financeiramente falando. Todos os homens daquela família têm problemas com álcool, com vício. Todos os homens daquela família têm problemas de coração, morrem com problemas cardíacos. Olha, já naquela família ali, todos morrem, todo ano morre um com câncer. É o câncer que está matando um por um daquela família. Não importa se a maldição vem de geração em geração, vem passando de pai para filho, se desde o ventre a pessoa traz uma maldição. Aquele que crê, aquele que confessa o poder de Deus, a palavra de Deus como verdade, então este passa a andar. Tem gente que nunca andou. Tem gente que diz assim, desde que eu me conheço por gente, pastor Mário, eu sofro. Como eu falei antes, sou rejeitado, sou infeliz. Cresci num lar só de brigas. Eu via meu pai batendo na minha mãe. Eu via minha mãe brigando com meu pai. E hoje não é diferente lá em casa. Hoje o mesmo que acontecia com os meus pais no casamento deles, acontece comigo no meu casamento. Entenda. A Bíblia diz que Paulo estava pregando a palavra de Deus. E esse paralítico, esse coxo, estava olhando fixamente. Os olhos dele não saíam de Paulo. Sabe aquela pessoa? Eu sei, tem pessoas agora aí, ó. Aqui, tem pessoas aqui agora, aqui na igreja, no Templo dos Milagres, com essa fé. Olhando para cá, para o pastor, crendo de todo o coração que Deus vai transformar a sua vida. Quando Paulo olhou para aquele paralítico, primeira coisa que Paulo viu nele, está aqui, ó, quando fixou os olhos nele, viu que ele tinha fé
para ser curado. Então o que esse leproso, esse paralítico tinha? Fé para ser curado. Mas por que ele estava indo entrevado? Se ele tinha fé para ser curado e ele ainda não andava. Talvez você que está agora me ouvindo tem fé que o seu marido vai mudar, que o seu casamento vai se transformar. Você tem fé para ser curado também. Só que isso não aconteceu ainda. Por quê? Porque não basta eu só ter a fé. Eu tenho que colocar ela em prática. O próprio Tiago fala sobre isso. A fé sem prática, a fé sem obras é morta. Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. E como é que eu vejo que alguém tem fé para ser curado? Os olhos dizem. Os olhos falam. Muitas vezes eu estou aqui no altar, orando pelas pessoas, pregando a palavra de Deus. Tem gente que os olhos delas estão dizendo, pastor, eu creio nisso. Eu creio que isso pode acontecer comigo. Mas talvez na hora dela agir, porque no ambiente igreja, no ambiente fé, é uma coisa. Mas quando ela se depara lá fora com o marido incrédulo, quando ela se depara lá fora com o agiota, quando ela se depara lá fora com a dívida, com o problema financeiro, com o problema de saúde, ao invés dela pegar essa fé e partir para cima do problema, dizendo assim, não, eu já recebi, eu fui gerado por Deus, eu pertenço a Ele, em mim, diabo, você não toca, em mim, doença maldita, você não toca, eu te repreendo, eu te rejeito, resisto você, como está escrito, e você tem que fugir de mim. Depressão, angústia, miséria, viver de favores dos outros, não aceito mais. Então você tem fé para ser abençoado, você tem fé para ser curado, tem fé para prosperar, mas nada disso tem acontecido, que você ainda não colocou isso em prática. Olha o que Paulo falou para ele. Vamos colocar de novo o versículo? E vendo que tinha fé para ser curado, verso 10, disse em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Ele saltou e andou. Ele se levantou. Você também pode fazer isso a partir de agora. Olhe para esta situação que você está vivendo. Olhe para o problema que você está enfrentando dentro da sua casa. O problema que você está enfrentando financeiramente falando. E diga o seguinte, eu tenho fé para vencer você. Seja vencido agora, seja destruído agora, seja derrotado agora, porque o meu Deus vive. O meu Jesus está vivo. Porque o meu Deus é poderoso. Então agora eu tomo posse da minha vida abençoada. Você crê nisso? Quem crê, levante a mão assim. Diga, eu creio, pastor. Diga, eu tomo posse aqui agora da minha vitória em nome de Jesus. Satanás quer roubar sua bênção. Por isso ele causa a impressão de que não está adiantando de nada. Às vezes você olha e diz assim, puxa, parece que não está adiantando. Tem muitas coisas que você recebe aqui. Deus já te deu. A vitória já chegou, a bênção já é sua, mas tem um processo. Para que tudo aquilo se cumpra de forma perfeita. Entenda isso, Deus não atrasa. Deus não chega tarde. Vai ter um ditado que diz, Deus tarda, mas não falha. Não é verdade. Ele não fez ainda porque talvez há necessidade de você amadurecer mais na fé, para você estar pronto para receber a bênção por completo. Aliás, ele não quer te dar uma bênção apenas. Ele quer transformar a sua história de vida. Ele gerou você. Nenhuma mãe gera um filho, nenhum pai gera um filho para ser um derrotado, para ser um fracassado. Jesus disse, imagina o vosso Pai celestial. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, se o teu filho pedir um pão, você não dá uma pedra. Se o teu filho pedir um peixe, você não dá um escorpião. E ele repreende-nos dizendo, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas a seus filhos, imagina o vosso Pai celestial. Aí ele termina dizendo, pedi o que quiserdes. Pedi o que quiser. Não, repita comigo, por favor. Pedi o que quiserdes, e vos será feito.
para que a vossa alegria seja completa, para glorificar o meu Pai que está nos céus. Diga glória a Deus, que maravilha. Então, o que você quer pedir nessa manhã? Esquece as coisas visíveis, materiais, peça essa fé. Você tem essa fé, mas peça para Deus ensinar você a usar essa fé. Quando você sair daqui da igreja hoje, amanhã, segunda-feira, quando você receber uma ligação com uma notícia ruim, quando uma mensagem chegar com uma notícia ruim. Porque, pessoal, eu não estou fazendo papel de coach. O coach, a gente tem visto que não tem nada contra o trabalho deles também, até gosto às vezes de assistir algumas palestras motivacionais. Mas você sabe que a palestra motivacional, a motivação, ela apenas faz você se sentir disposto, faz você se sentir entusiasmado por 5 minutos. Primeira dificuldade, primeira escada que você tem que subir. Sai da palestra do 15º andar. A pessoa sai pegando fogo, sai incendiada. Aí vai todo mundo para o elevador. Aí tem um papel na porta do elevador. Elevador quebrado, por favor, usar as escadas. Acabou a motivação. Já todo mundo, não acredito, meu Deus do céu, 15 andares. Quer dizer, essa motivação, uma pessoa muito motivada apenas, que vive querendo mostrar uma coisa só de aparência, normalmente dentro de si está frustrada. Porque a mudança não começa de fora, a mudança começa de dentro. Foi dentro de Deus que nós somos gerados, dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus. Domingo passado nós falamos, Jesus entrou no barco e disse para os discípulos, passemos para o outro lado. Mas tinha uma trajetória, tinha um caminho a percorrer. Para chegar do outro lado, veio a tempestade, o vento forte. E Jesus foi despertado por eles um momento de desespero. Jesus falou, vem cá, cadê a vossa fé? Cadê a vossa fé? Acabou a motivação? Enquanto estávamos navegando, estava todo mundo feliz. Mas quando vem a dificuldade, a motivação, ela termina. E não pode ser assim com você que é da fé. Não estou dizendo que você tem que estar sorrindo o tempo todo. Tem que mostrar as canjicas o tempo todo. Não! Você vai chorar. Vai ter momentos que você vai se entristecer. Vai ter momentos que você vai se irar. Mas Deus é contigo. Aí você vai pensar assim, não tem problema. Tudo passa. Assim como os momentos bons também passam, os momentos difíceis hão de passar. À noite, o choro, mas de manhã vem a alegria. Diga graças a Deus. Em nome de Jesus, que essa palavra fique gravada no seu coração. Que Deus possa te alimentar com essa palavra. Saia daqui pensando nisso. Deus me gerou para ser um filho abençoado. Eu sou herdeiro e co-herdeiro com o meu Senhor Jesus. Eu sou a primícia de Deus, a melhor parte de Deus. A primícia das suas criaturas. De tudo que Deus criou, eu sou a melhor parte. Eu não sou um erro. Fale isso.